Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Daiane Raquel, sou enfermeira obstetra. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Enfermagem. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante dentro da atualização da saúde da mulher, que seria o reconhecimento e o enfrentamento da violência obstétrica. O que é que você precisa saber sobre violência obstétrica no primeiro momento e como reconhecer que isso está sendo colocado na prática profissional, que a mulher está vivenciando a violência e de que forma enfrentar, quais as condutas, que o enfermeiro, que o profissional de saúde deve tomar diante dessa condição. Então, primeiro, é importante a gente falar sobre o que representa a violência obstétrica. Até para algumas mulheres mesmo usuárias do sistema de saúde que vão para a maternidade ter os seus bebês, já que a assistência aqui no Brasil é especialmente maternidades baseadas em hospital, são poucos os centros de parto normal e as casas de parto. Então essas mulheres, elas não sabem, na grande parte das vezes, o que é violência obstétrica. E o profissional tem dificuldade também de identificar o que na prática representaria. Então, o conceito de violência obstétrica representa qualquer abuso, qualquer desconforto, qualquer condição desagradável e de constrangimento que essa mulher gestante, parturiente ou puérpera venha a sofrer no ambiente de assistência ao parto, durante a assistência ao parto e nascimento. Então, essa violência ela pode se dar, quando ocorrem os desrespeitos à integridade física da mulher, mas também a escolhas, a desejos, a preferências, quando os sentimentos dessa paciente não são respeitados. Então, nós não estamos falando necessariamente de violência naquilo que nós reconhecemos mais prontamente, que é a violência física, a agressão física. Não é nesse contexto que a violência obstétrica geralmente se dá, mas também no contexto de desrespeito, especialmente no contexto de desrespeito à fisiologia do processo de parto, do processo de parturição. E desrespeito a questões sociais, familiares, culturais da mulher. Então, compreender que cada vez que aquela instituição de saúde, que os profissionais que lá assistem, eles se utilizam de alguma prática, nós vamos exemplificar melhor, mas se utiliza de alguma prática que não tem uma evidência científica a respaldando, a fundamentando, ou que ele utiliza sem que realmente tenha uma avaliação de quais os riscos e benefícios que essa intervenção pode trazer, nós podemos dizer que há, sim, nesse momento, uma violência obstétrica ali se constituindo. Então, nós vamos daqui a pouco exemplificar melhor algumas condições que se caracterizam no serviço obstétrico como violência obstétrica. Mas para vocês terem uma ideia sobre a importância de nós, profissionais, reconhecermos a violência obstétrica, a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2012, publicou uma resolução, um documento, considerando que a violência obstétrica e a morte materna, especialmente a morte materna evitável, são desrespeitos importantes aos direitos humanos. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, reitera, afirma que muitas mulheres no mundo todo sofrem abusos, constrangimentos, desconfortos, sofrimento durante esse processo de parturição. Então, infelizmente, em nosso país, embora as práticas estejam sendo modificadas, os currículos acadêmicos estejam sendo reformulados com vistas a uma disciplina de obstetrícia, a um ensino de obstetrícia com menos medicalização e com mais respeito à fisiologia do parto e nascimento, ainda é comum encontrarmos casos, cenas que representam violência obstétrica. Então vamos lá, como reconhecer a violência obstétrica nos serviços de maternidade?
Então a violência muitas vezes ela começa até mesmo no pré-natal. Em que sentido? Quando a gestante ela não recebe informações que são necessárias para o enfrentamento melhor do processo de parturição. Então ela não recebe informações sobre o que é um trabalho de parto, quais as alterações que ocorrem no colo do útero, para que esse trabalho de parto ocorra e que a expulsão fetal se dê. Então a mulher não sabe que é necessário que o colo do útero sofra um apagamento ou um afinamento ou um esvaecimento, que são os termos que nós utilizamos para o processo de encurtamento do colo uterino. Ela não sabe a dilatação cervical que esse colo vai passar. Quantos centímetros de dilatação essa mulher terá ao final do processo de parto para a expulsão fetal? Inúmeras vezes eu já me deparei com pacientes nos serviços que me perguntam sobre isso. Acabaram de ser examinadas, o médico passou, o enfermeiro passou, realizou o toque vaginal, falou para ela os centímetros, a senhora está com 4 centímetros, com 5 centímetros, mas elas não compreendem o que é uma dilatação completa. Então, esse desrespeito quanto à informação adequada, ainda no pré-natal, se configura como um caso de violência obstétrica, que muitas vezes nem o próprio profissional reconhece que o é, quanto mais a mulher. Então, informações corretas, informações adequadas, informações objetivas sobre como se dá um trabalho de parto, quais os direitos e deveres que essa mulher tem durante o trabalho de parturição, a questão da alimentação, da hidratação, da presença do acompanhante, da livre deambulação. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, muitas mulheres ainda ficam em trabalho de parto eutóxico, ou seja, sem dificuldade, com evolução fisiológica, privadas de alimento e de água. Quando isso ocorre, que a gente chama, essas mulheres são colocadas em jejum, há não só uma intervenção que não tem fundamentação científica, nós estamos falando do parto eutóxico, bem como há possibilidades de efeitos adversos maternos e neonatais. Essas mães, essas mulheres em trabalho de parto, elas precisam de energia para garantir uma adequada evolução, até que ocorra a expulsão fetal e da placenta e demais anexos. Então, privar a mulher de água e privar a mulher de alimentos, alimentos semissólidos, alimentos com a digestão rápida, alimentos que gerem pouco resíduo, como gelatina, como sucos peneirados, sucos ralos, para dar energia, essas mulheres precisam de energia, pode levar a quadro de desidratação e de cetose, respectivamente. Então, não só é um desrespeito a um direito que a mulher tem de hidratar-se e alimentar-se durante o trabalho de parto eutóxico, como existem efeitos adversos, efeitos que podem ser maléficos à saúde materna e fetal. Esse é um exemplo clássico de uma intervenção comumente realizada ainda em nosso país e que a Organização Mundial da Saúde ela traz como um sofrimento desnecessário que essas mulheres são submetidas. Outros exemplos de como, o que é que você precisa saber para reconhecer a violência obstétrica é a privação do direito à mulher, do acompanhante durante todas as fases do trabalho de parto, no momento da expulsão fetal e durante o puerpério. Essa mulher tem, de acordo com a lei do acompanhante, de 2005, e agora a gente está falando, inclusive, numa forma de enfrentar a violência, o aparato legal que o Brasil possui ainda se encontra em fase muito inicial, mas a lei do acompanhante data de 2005 e as mulheres precisam ser informadas durante o pré-natal que elas possuem esse direito ao acompanhante e que esse acompanhante é o de escolha da mulher. Mesmo que as maternidades não tenham uma estrutura física que permita privacidade a essa mulher com um acompanhante que ela escolher, por exemplo, se ela escolher um acompanhante do sexo masculino, seu companheiro, seu marido, seu namorado, um vizinho, um pai, um irmão, que seja,
nós precisamos entender que ao barrar a presença do acompanhante de escolha da mulher, nós não estamos só cometendo violência obstétrica, não. Nós estamos infringindo uma lei que existe desde 2005. E aí muitas mulheres não têm o conhecimento dessa lei porque nós não informamos isso no pré-natal. Então, uma forma de enfrentamento da violência obstétrica é que a mulher reconheça, o profissional também, né, quais são as situações que podem se configurar e que ambos, né, sejam conhecedores de formas de enfrentamento. Então, a lei do acompanhante, ela veio para assegurar um direito que as mulheres não tinham, né, não era respeitado na prática. Por diversas vezes, nós, profissionais, barramos a entrada desse acompanhante durante o processo parturitivo. O que se configura não só, né, uma violência obstétrica, mas isso traz repercussões também à saúde materna, especialmente à saúde psicológica, ao bem-estar emocional, à segurança dessa mulher, à diminuição de ansiedade, à diminuição do medo. E esses fatores relacionados ao medo, à insegurança, eles contribuem para que esse processo de parto ele possa ser enraizado, né, atrelado por sofrimento, por maltrato, o que não deveria ser mais, né, uma realidade em nenhum serviço de saúde, tampouco nos serviços de saúde brasileiros. Então, a lei do acompanhante ela veio para esse reconhecimento. Mas quando a gente fala, né, em estratégias de enfrentamento, nós vamos muito além de aparato legal. Nós vamos desde a formação desses estudantes de enfermagem, de medicina, de fisioterapia e de demais áreas da saúde que vão atuar, né, na assistência à mulher no ciclo gravídico, no momento do parto e no puerpério, para que esses profissionais possam ter um olhar diferenciado para o processo de parturição, compreendendo mais como um evento fisiológico, um evento natural, respeitando os tempos de cada mulher, respeitando as escolhas e as preferências que cada mulher tem, né, no momento dessa parturição. Então, esse exemplo que a gente já informou aqui, do jejum, da privação do acompanhante, das informações que não são repassadas adequadamente, são exemplos clássicos de violência obstétrica que as mulheres ainda sofrem em nosso meio. Além desses, né, as mulheres também ficam em alguns pontos, em algumas maternidades, isso ainda é uma realidade, elas são privadas de uma livre movimentação. Então, as mulheres em trabalho de parto, e aí eu estou falando aqui no sentido de uma evolução eutóxica, porque quando o trabalho de parto é distóxico, quando a mulher tem uma amniorrex prematura, uma pré-eclâmpsia grave, exigem, né, um maior cuidado no sentido de intercalar repouso com alguns momentos de deambulação. Mas nos casos de evolução fisiológica, a livre deambulação, o direito de se movimentar, o direito de alternar repouso com movimentação, representa, né, uma situação que as mulheres devem ter plena liberdade de usufruir. Então, restringir a mulher ao leito, não informar que ela deve, né, não só pode como deve caminhar. Algumas mulheres acham que não devem fazer isso durante o trabalho de parto, que pode trazer prejuízos para ela, que pode trazer malefícios, prejuízos, reações não favoráveis para o feto. Então a gente precisa dizer para ela que a mudança de posição não só é um direito, como auxilia no processo da parturição. Quando nós tiramos a mulher da cama e colocamos para deambular, nós favorecemos a gravidade. Vários estudos já apontam, além disso, que há um efeito entre a atividade, a deambulação, a movimentação, a postura dessa mulher e as contrações uterinas. Esse efeito ele é positivo quando a mulher assume posições de caminhar, posições mais elevadas, né? Posições mais supinas, mais verticais, seria um termo melhor para a gente estar empregando. Quanto mais verticalizada a mulher,
melhor a fisiologia da parturição. As contrações vão se tornar menos frequentes e vão se tornar mais intensas, mais fortes. Então, nós estamos falando na efetividade da contração uterina. Contrações menos frequentes e mais fortes são contrações que geralmente irão conduzir ao apagamento, à dilatação da cervix uterina, bem como a descida que a gente chama de progressão fetal. Então, retomando aqui como reconhecer a violência obstétrica, nós trouxemos alguns exemplos de abusos que são cometidos, do ponto de vista social, com a privação do acompanhante, do ponto de vista físico, com o jejum hídrico e alimentar, do ponto de vista físico, na restrição da livre movimentação, e aí vale dizer, a escolha da melhor posição para aquela mulher parir deve ser dela. Qual é a posição que ela se sente mais confortável? Nós não vamos obrigar a mulher a parir deitada ou a mulher a parir numa posição semi-supina, semi-sentada. Nós vamos orientar que ela tem essas possibilidades e que a forma como ela se sentir melhor no momento da expulsão fetal, que é o momento realmente do nascimento, é a posição que ela deve assumir. Algumas mulheres preferem parir deitada na posição tradicional ginecológica litotômica. Essas mulheres devem ser respeitadas na sua escolha, muito embora também faz parte do enfrentamento da violência nós explicarmos que a posição de litotomia ela tende a trazer um efeito mais negativo sobre a contração. As contrações são contrariamente a uma posição vertical, ou seja, elas são mais frequentes e menos intensas, o que também faz com que, por vezes, o próprio período expulsivo se prolongue. E isso acaba levando a outras intervenções que nós chamamos de medicalização. Então, outras formas, outras situações que representam violência obstétrica, claramente trazida pela literatura atual, além de jejum, movimentação, diz respeito à presença do acompanhante, informações que não são repassadas ou que são repassadas de uma forma inadequada, é quando nós dispomos de medicamentos ou condutas para essas mulheres que elas não necessitam ou que essas condutas não possuem respaldo científico. Vamos trazer exemplos. Nós temos possibilidades de melhorar um padrão de contração uterina quando ele é distóxico, ou melhor dizendo, de corrigir. Mulheres que têm distócia motora, isso significa mulheres que têm contração uterina ou débil, que a gente chama de um padrão de bradicinesia, ou um padrão acelerado, taquissistolia, hipertonia. Então, quando nós utilizamos de drogas, a exemplo clássico da ocitocina sintética, para corrigir uma distócia motora, ou seja, uma contração uterina de baixa intensidade, nós não estamos utilizando, nós não estamos praticando violência obstétrica. Quando o médico prescreve uma ocitocina, corrigindo uma distócia motora, uma incoordenação de contração, ele está utilizando-se de uma droga com protocolo, com evidência científica, para que aquele trabalho de parto passe a ter uma velocidade, uma progressão, uma evolução do ponto de vista eutóxico. Entretanto, quando essa mulher não tem padrão de distócia e a ocitocina é feita rotineiramente, corriqueiramente, para acelerar um trabalho de parto, isso sim representa uma violência obstétrica física, que além de causar um sofrimento adicional à mulher, porque se ela tem contrações efetivas e é feita uma droga uterotônica, ou seja, que aumenta o tono uterino, ela vai ter um padrão de contração exacerbado, que vai levar a maior sofrimento, uma presença maior de dor e um risco ameaçador à vida do binômio, tanto da mãe
quanto do feto. O feto pode entrar em sofrimento, né? E isso pode trazer repercussões, complicações maiores, inclusive risco de óbito fetal. Então a gente precisa distinguir o uso da ocitocina rotineiramente, arbitrariamente e de forma inadvertida é uma violência obstétrica. O seu uso para corrigir distócia não representa uma violência obstétrica. Pelo contrário, representa uma conduta com evidência que objetiva salvar a vida dessa mãe, salvar a vida desse feto, otimizar esse trabalho de parto. Além do uso de ocitocina, né, inadvertidamente, obrigar, colocar para a mãe unicamente a posição litotômica, fazer com que ela tenha que parir nessa posição deitada, contra a gravidade, contra a fisiologia do trabalho de parto, também representa uma condição de violência obstétrica. Realizar práticas, né, intervencionistas que também não têm evidência, como o uso rotineiro de episiotomia. A episiotomia é um procedimento necessário para um grupo de mulheres que vai ter indicação precisa, um sofrimento fetal, um períneo inelástico, uma área de fibrose, de cicatriz, que realmente a gente observa que muito provavelmente ali vai acontecer um trauma perineal, uma laceração maior, né? Uma laceração que pode sim atrapalhar a evolução daquele parto, inclusive a vida reprodutiva e sexual futura dessa mulher. Então a epísio, ela deve ser utilizada, em torno de 5% das mulheres vão precisar dessa intervenção na hora da expulsão fetal. Então, realizar a episiotomia livremente, sem fazer uma seleção prévia dessas mulheres, ou porque a mulher está parindo pela primeira vez, já é para ela fazer um epísio. Então, isso também representa medicalização da assistência. Então, pessoal, de uma forma geral, que maneira nós temos para o enfrentamento da violência obstétrica? Nós já afirmamos aqui que o aparato legal no Brasil realmente ainda está na fase mais incipiente, inicial. Nós só temos duas leis, a lei do acompanhante e a lei do vínculo. A lei do acompanhante é uma enorme conquista que garante a toda mulher em trabalho de parto e no puerpério o direito do acompanhante nesses processos de sua escolha, de sua livre escolha, aquele com quem ela se identifica, e a lei do vínculo que garante a vinculação da mulher ao local onde ela vai ter o seu bebê. Então, toda mulher precisa não só saber para que maternidade ela deve se dirigir quando iniciar o trabalho de parto, quando começar a apresentar as contrações, mas também ela deve fazer uma visita prévia a essa instituição para conhecer as instalações, a ambiência, os profissionais, de uma forma geral, os processos de trabalho. E isso vai garantir uma melhor familiaridade com esse ambiente, com esse momento da parturição. Então, são essas as duas leis e outras formas de enfrentamento envolvem todo um envolvimento, né? Todo um compromisso da sociedade brasileira, aí as mães, os acompanhantes, os familiares dessas mulheres, os profissionais de saúde, os profissionais em formação, residentes da medicina, residentes da enfermagem, no sentido de dar ao parto, devolver ao parto a sua fisiologia, devolver a essas mulheres o seu processo, né, de evolução fisiológica, esse momento delas poderem viverem, sentirem, curtirem o momento do nascimento, que muitas mulheres hoje têm medo, têm angústia, têm insegurança e não querem ter parto normal, não querem parir por conta que ainda são submetidas a formas diversas de violência obstétrica. Então, o enfrentamento passa por assumir que a violência existe, reconhecer situações que classicamente representam, parar de perpetuar isso nos serviços e voltar, né, para dar à mulher essa possibilidade de ter um parto feliz, um parto saudável, com pessoas que ela se sente bem, que ela confia, com o familiar, com o acompanhante de sua escolha, para que esse momento possa ser feliz.
Então, eu espero que esse vídeo possa instrumentalizar vocês, né, profissionais e estudantes da área de saúde, da área de enfermagem, a enfrentar e a reconhecer a violência obstétrica. Muito obrigada pela atenção.